Pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Xoalei Júnior. Nesse canal nós vamos estar abordando vários aspectos legais sobre história, filosofia e política. E este é o primeiro vídeo do canal, então eu peço que se você gostar, você se inscreva, dê o like. Se não gostar também pode dar dislike. E hoje nós vamos falar sobre a hipocrisia que os símbolos socialistas apresentam. Como todos sabem, o símbolo socialista é o martelo e a foice. O que simboliza o martelo e a foice? Simboliza o trabalho. Por quê? Porque na época da Revolução Russa, antes da Revolução Russa, como todos sabem, era o Império Russo, né? Então Lenin decidiu fazer a revolução por causa das condições de trabalho péssimas que os trabalhadores tinham que enfrentar, né? E a pobreza da população, todos muito pobres, 90% de toda a população lá rural. Então ele decidiu começar uma revolução que no final nem resolveu, né? Nem resolveu esse tipo de coisa. Então os russos ganharam essa revolução e o símbolo do comunismo que foi feito na Rússia é a foice e o martelo. Por quê? O trabalho desses caras tinham antes. O martelo, porque um dos principais setores da economia do Império Russo antes da União Soviética era a mineração. E para fazer mineração era necessário usar o martelo, né? Também para fazer forjas. E a foice, que era a agropecuária, né? Porque usar a foice para cortar trigo, cortar outros tipos de plantas que costumam plantar na agropecuária, né? Só que nós vemos que num país que tem um regime comunista, por exemplo a China, uma população de 1 milhão de pessoas, acho que é o país mais populoso do mundo. Acho que atrás está a Índia ou eles estão ali no mesmo lugar. Mas falando da China, a China tem um regime comunista. Imagina você ter 1 bilhão de escravos para você, não seria ótimo? Não seria um cara riquíssimo, você mandaria na economia do mundo todo, do continente todo, de tudo. Por isso que a China acabou conseguindo passar os Estados Unidos, né? Eu recentemente confirmei que ela está com 27 trilhões no PIB e os Estados Unidos parou ali com seus 23. Ano passado não estava assim, mas os chineses conseguiram superar através do trabalho escravo do povo. Aí, mas também não é um trabalho 100% escravo. Só que acaba sendo. Muita gente vai falar que não é 100% escravo porque os caras recebem. Mas eles trabalham o mínimo que eles ganham ali é para comer, meu. Senão os caras morrem de fome. Isso é o que a população chinesa tem que enfrentar. E se o comunismo fosse implantado no Brasil, é o que eu digo. Os próprios comunistas que são candidatos ao governo, né? Ou que eram, ou que foram, porque o Lula, nem a Dilma, nem nenhum comunista que nós tivemos aqui no Brasil conseguiu implantar, né? Imagina você ter 210 milhões de escravos. Também, né? Quem tiver em condições de trabalhar. Porque isso, os governantes comunistas não vivem o comunismo. Acho que foi ano passado que um cara que estava no restaurante filmou o Jean Willis e mais outros 3 deputados do PSOL, do PT, almoçando em um restaurante de luxo lá em São Paulo. Ele brigou, falou: vocês não é comunista, vocês não é nada que vem da origem de capitalista, né? Porque aquele restaurante, tudo que nós temos hoje praticamente é fruto do capitalismo. Inclusive o restaurante chique que eles estavam lá. E os caras não responderam não, só chamaram a segurança lá do Senado que estava lá e mandou tirar o cara. Só que é uma hipocrisia do caramba. É realmente uma hipocrisia muito grande eles utilizarem o símbolo do trabalhador. Porque o regime comunista não valoriza o trabalhador. Você fazer seu povo de escravo é valorizar o trabalhador? Acho que não é, né? Você fazer o povo de escravo dizendo que valoriza o trabalhador. Não faz o menor sentido. Por isso que isso apresenta uma hipocrisia, né?
E agora a segunda pauta que nós vamos estar entrando é sobre a ilusão que os partidos comunistas causam, né? Eles fazem aquilo, como eu digo, tem alguns tipos de aranhas que antes de injetar o veneno para matar, elas injetam uma anestesia, né, para não sentir nada. O comunismo é igual. O PSOL, o PT, essas coisas, quer propor o quê? Ter atividade homossexual no meio da rua, que nem aquela exposição do Santander que teve. Colocaram o cara pelado lá pra menina ir mexer nas coisas do cara. Quer dizer, ainda bem que ela não pegou ali, né? Pegou ali na perna, acho que foi ano passado que isso aconteceu. E com apoio do Santander, apoio do PC, apoio do PSOL, né? E eles dizem que isso é uma liberdade, é uma democracia. Isso não é democracia. Você quer exemplo de democracia? Estados Unidos, Suíça, Alemanha e outros países que nós temos ali na Europa e até mesmo na América do Sul. Por exemplo, o Chile também é um exemplo de uma democracia boa. Agora, esta democracia que nós temos aqui é uma palhaçada. Isso não é uma democracia. Não está funcionando como uma democracia. Nós estamos esperando que com o governo Bolsonaro ele consiga mudar isso, né, que já vem de muito tempo, desde a saída dos militares, desde a nova Constituição em 88, que está essa palhaçada aí, né? Então, é isso. O comunismo, ele propõe esse negócio de liberdade, né, de fazer esse tipo de coisa, até essa liberdade no meio da rua, de fazer safadeza. As feministas, por exemplo, que andam nuas por aí, escreve coisa aqui nos seios dizendo estupre-me, né? Não sei se vocês já viram uma passeata que teve das feministas, os caras escreveram lá na testa aqui estupre-me. Que é isso que eles querem, descriminalização de aborto, descriminalização de pedofilia. Só que tudo isso, quem cai nessa aí é burro. Por isso que muitos comunistas, a maioria dos comunistas é burro, se não todos, né? Porque cai nessa conversa. O comunismo não é isso. Na União Soviética, vai ver o que o Stalin fazia com esses caras. Ele mandava matar homossexual, nem sei se feminista existia naquela época, se ele existisse, morria também. Só o Stalin matou 30 milhões de pessoas. Matou mais de 60 mil ucranianos que eram contra o governo dele. Muitos deles eram civis, tinha os gulags, que eram aqueles campos de trabalhos forçados. Hoje falam do Hitler, né? Falam de tudo, só que não esquecem das coisas que o Stalin fez, né? O Hitler matou quase 10 milhões, o Stalin matou 30 milhões. Né? E hoje não proíbem o comunismo. Isso é uma das coisas que eu também não consigo entender. Porque proíbem o nazismo e o comunismo não, sendo que o comunismo matou até mais do que o nazismo. Só no governo do Stalin. Tinha os gulags, né, que eram aqueles campos de trabalhos forçados. Aí falo, por que a população da própria União Soviética não se revoltava contra o governo comunista? Porque eles tinham medo, meu. Via lá nos gulags os caras trabalho forçado, tortura, ficar no frio, ficar sem alimento, ficar sem beber. Ninguém ia querer passar por uma coisa dessa. Por isso que a União Soviética não tinha o amor do povo. O Stalin não tinha amor, não tinha... Na maioria do povo ele não tinha apoio. Ele tinha medo. Medo e respeito são duas coisas muito, mas muito diferentes. Porque foi como eu falei, o comunismo não é isso. Não tem esse negócio de liberdade. É uma ditadura que serve para escravizar o povo. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo e até a próxima.